Olá, meus amigos, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Vamos aqui passar várias dicas para vocês de leis penais, vocês que estão aí focando o cargo de investigador e de escrivão da Polícia Civil do Estado do Amazonas. A ideia aqui é, dentro de 15 minutos, passar vários pontos que eu acredito que a banca FGV cobrará amanhã na prova de vocês. Vamos começar pela Lei 11.343. Pessoal, a Lei 11.343 é uma lei bem cobrada. Cuidado com o artigo 28, ao crime do usuário, porque sabemos que lá nós temos sanções ao usuário, só que nós não temos o quê? Privação de liberdade. Mas, quando fala do usuário, lembra sempre lá da advertência, né? Lembra sempre lá da prestação de serviço à comunidade, como sanção também, bem como a participação em curso e programa sobre o efeito das drogas. E nessas duas últimas sanções, lembrar que tem um prazo de 5 meses e sendo primário, é claro. E se for reincidente, aí nesse caso, 10 meses. Não acatou, aí as medidas, logo teremos a possibilidade de multa e a admoestação verbal. Avançando aqui, já fazendo um comparativo, cuidado com o artigo 33, parágrafo 3º, porque lá nós temos privação de liberdade, aquela pessoa que carrega a droga para junto consumir com pessoa do seu relacionamento. Lembrando que é um crime de menor potencial ofensivo, pena de 6 meses a 1 ano, e é diferente do usuário. Então as bancas gostam de fazer aqui pegadinhas. Outro ponto é o tráfico de droga propriamente dito, que está lá no caput, né, no artigo 33, parágrafo 1º, que é esse que é equiparado a hediondo, já que nós temos lá a Lei 8.072, é um crime equiparado a hediondo segundo o STJ. E aqui nós temos a forma privilegiada. Qual é a forma privilegiada deste delito, pessoal? É justamente aquele que é primário, né, bons antecedentes, não está envolvido aí com atividades, né, práticas de crimes reiterados, enfim, não há ali uma reincidência, então é possível a esse, né, que praticou o tráfico de responder pela pena lá que chega até 15 anos, mas com uma redução de 1/6 a 2/3. E lembrando que o tráfico privilegiado, ele não é mais equiparado a hediondo. Avançando aqui, nós temos também lá o 34, que é justamente a questão do crime, né, que envolve a questão do maquinário, da produção das drogas. Queria dar uma dica também do artigo 35. O 35 é associação para o tráfico. Então, associarem 2 ou mais pessoas com o intuito de traficar. E aqui eu já puxo uma outra lei, que é a Lei 12.850, porque aqui no tráfico de drogas, tá, sabemos que no mínimo 2 pessoas. E lá na organização criminosa, 4. Só que lá tem que ter uma estrutura ordenada, uma divisão de tarefa, nós temos um líder, e aí esse líder, o comando da organização, a pena sempre será o quê? Agravada, quando a gente fala de organização criminosa. E associação criminosa, no mínimo 3 agentes, lá no artigo 288 do Código Penal. Avançando aqui, pessoal, temos o crime do artigo 36 da Lei de Drogas, que é do financiador, aquele que financia, somente não trafica, porque se ele traficar e financiar, o que vai acontecer, pessoal? Nesse caso, ele vai responder com aumento de pena. Então, ele responde pelo 33 caput, ou parágrafo 1º, com aumento da pena, tá, de 1/6 a 2/3, se ele é traficante e, nesse caso, está financiando. Porque existe esse verbo lá no 33, mas tem lá no artigo 40 como majorante. Então, o 36 é somente aquele que financia. O 37 é o informante, é o crime lá do famoso fogueteiro, né? Aquele que vai estar informando lá os traficantes, a chegada, por exemplo, de uma polícia junto ali a uma comunidade que tenha tráfico de drogas, por exemplo. Então, ele é informante. Agora, se esse informante faz parte de uma associação criminosa, logo, tá, pessoal, ele só responde, segundo o STJ, pelo crime do artigo 35. Não há concurso nesse caso aqui. O artigo 38 da Lei de Drogas fala sobre, ou seja, é um tipo penal culposo que é do profissional da área de saúde, não necessariamente somente o médico, tá? Porque a gente fala médico somente, mas não. Profissional da área de saúde que pode prescrever ou ministrar. Então, se for de forma culposa, crime de menor potencial ofensivo, 6 meses a 2 anos, aqui do 38, mas se for dolosa, logo vai lá para o tráfico, que a gente tem esses 2 verbos, prescrever e ministrar, lá no artigo 33. O 39 é aquele que conduz embarcação ou aeronave está sob o efeito do entorpecente, tá? Se essa embarcação ou aeronave for para passageiro, ou seja, de passageiros, nesse caso, existe uma forma qualificada, a pena pode chegar a 6 anos. Então, existe crime qualificado na Lei de Drogas? Existe. O artigo 40, pessoal, aqui sabemos que o artigo 40 fala sobre as majorantes, né, a possibilidade de aumento de pena de 1/6 a 2/3, e aqui são várias situações, né, quando financia, falei para vocês,
Quando envolve transporte por aglomerações de uma forma geral, tá? Que é um facilitador, que está lá no inciso 3º do artigo 40. Nós temos aqui, pessoal, o transporte público, mas ali tem que estar traficando, tá? Porque se a droga estiver oculta, não emprega a majorante aqui. Temos lá o tráfico interestadual, não precisa transpor a fronteira, basta que ele seja pego, por exemplo, numa rodoviária, indo do Rio para São Paulo, por exemplo. Nós temos tráfico internacional, também não precisa transpor a fronteira, tá? Temos lá quando envolve criança ou adolescente, lembrando lá na lei, na organização criminosa também, quando envolve criança ou adolescente, 1/6 a 2/3. Quando envolve agente público, aqui também aumenta, e lá também 1/6 a 2/3, tá? Por que eu sempre friso, né, criança e adolescente? Porque tem lei que envolve também majorante, como a lei de tortura, envolve criança, adolescente, gestante, idoso e deficiente. Então, normalmente, as bancas trazem também essa parte deficiente, idoso, gestante, para essas duas leis e não tem aumento de pena nesse caso aqui. Tá? Lembrando que aqui também temos a possibilidade de infiltração de agente, lembrando que temos aqui a possibilidade da delação premiada, mas tirando a organização criminosa que tem mais benefícios na colaboração premiada, a Lei 12.850, aqui, pessoal, só vamos ter o benefício da redução da pena e essa redução ela é de 1 a 2/3, ou seja, 1/3 a 2/3. Em regra geral, tá? Todas as leis que têm delação premiada, o benefício é único, é redução de 1 a 2/3, mas a possibilidade, por exemplo, né, não cai na prova de vocês, pelo que eu estou vendo aqui, mas lavagem de dinheiro também traz mais benefício, a Lei 9.613. Mas organização criminosa cai. Então, olha só, aqui tem Lei 12.850. Então, a Lei 12.850, já aproveitando o gancho aqui, ela traz lá na colaboração premiada, além da redução de até 2/3 da pena, tem também o perdão judicial e uma possível transação penal. Ou seja, ele sai de uma pena privativa de liberdade para uma restritiva de direito. Mas isso se for antes. Mas se for depois da sentença, o que acontece? Aí somente é redução da metade e uma possível progressão de regime de pena é possível mesmo depois ele colaborar, né? Ou seja, a parte lá, né, voluntariamente, por exemplo, procurar as autoridades, aí nesse caso já no processo teria que ser com o Ministério Público, porque na fase investigativa pode ser o delegado ou o Ministério Público, mas na fase processual somente o Ministério Público. Então, nesse caso aqui, ele estaria aí tendo ainda a possibilidade de fazer esse negócio jurídico processual, que é a colaboração premiada. Aproveitando o gancho aqui, então, organização criminosa, mínimo 4 agentes, crimes com penas superiores a 4 anos ou transnacional. Lembrando que temos aqui a possibilidade de aumentar a pena da metade, aumenta a pena até metade, se for envolver o quê? Organização armada, arma de fogo, tá? E o líder da organização agrava a pena, né? Sempre vai ter a pena agravada e não majorada, tá? Ao comando da organização. E também temos majorante aqui de 1/6 a 2/3 na organização criminosa, quando a organização ela tem uma conexão com outra organização, tá? Quando o produto do crime organizado ele é justamente enviado para o exterior, quando envolve agente público, quando tem criança, adolescente. Então, nessas situações, 1/6 a 2/3. E o agente público, nesse caso, como efeito da condenação, ele perde o cargo, né? Ou seja, e fica inabilitado por quanto tempo? 8 anos, tá, pessoal? 8 anos nesse caso aqui. Tem mais alguma lei aqui que tem a perda do cargo, né, sem aplicar lá o artigo 92, né, que a gente sabe que tem a regra geral ali para aqueles servidores que estão envolvidos com delitos, enquadrantes no artigo 92 do Código Penal, inciso, salvo engano, primeiro, há a possibilidade de perder o cargo também. Mas aqui, por exemplo, temos a Lei 12.850, que eu já falei, a Lei 13.869, abuso de autoridade, também traz a questão da perda do cargo, só que, pessoal, aqui tem que ser o quê? Reincidente, tá? Então, exige a reincidência. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, né? Diretamente na lei, não, somente essas aqui, tá bom? Diretamente na lei, não. Mas temos delação premiada, por exemplo, na Lei 8.137, falando rapidamente aqui um pouquinho dela, né? A Lei 8.137 fala dos crimes contra a ordem tributária e contra a ordem econômica e de relação de consumo. E quais os pontos que eu gostaria de destacar aqui? Primeiro, o artigo 1º, que traz o crime contra a ordem tributária e seus 5 incisos. Mas nos 4 primeiros incisos, nós temos que lembrar que só vai ser possível a ação penal uma vez que esgotar o processo administrativo fiscal, tá bom? Então, súmula vinculante 23 tem que estar no sangue de vocês, que há uma chance da banca cobrar essa parte da Lei 8.137. Lembrando que aqui temos crimes parecidos como crimes contra a administração pública do Código Penal, por exemplo, advocacia administrativa. Então, sempre que a banca falar perante, né, a administração
fazendária, eu vou aplicar a Lei 8.137. E lembrando também que aqui eu tenho a possibilidade da delação premiada, e a delação premiada ela vai acontecer, nesse caso, com um benefício de redução de 1 a 2/3 também, na Lei 8.137. Falando um pouco sobre os crimes hediondos, tá? Puxando um pouquinho aqui, ainda temos um tempinho ali, né? Vamos falando um pouquinho mais de cada lei dessa aqui. Os crimes hediondos, o que eu queria, já puxando também o Estatuto do Armamento, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: crimes hediondos, qual é a dica? Ó, roubo por emprego de explosivo é hediondo. Agora, roubo de explosivo não é hediondo. Então, primeiro ponto, isso é novidade. Outro aqui, pessoal, nós temos como crime hediondo o tráfico internacional de arma de fogo e o comércio ilegal de arma de fogo. Só que precisa ser de uso proibido ou restrito para ser crime hediondo? Não precisa. Mas se for de uso restrito e uso proibido, então pelo Estatuto do Armamento eu teria um aumento da pena pela metade. Então aumenta a pena pela metade, caso, né, seja de uso proibido ou restrito. Agora, quando eu falo de posse ilegal de arma de fogo, né, posse ou porte de uso restrito, artigo 16 da Lei 10.826, cuidado, porque uso restrito não é mais hediondo. Somente o quê, pessoal? Uso proibido, tá? Que passa a ser um crime na forma qualificada lá no parágrafo 2º do artigo 16 do Estatuto do Armamento. Então, é uma forma qualificada. Então, uso proibido, crime hediondo nesse caso aí. Agora, pessoal, crimes hediondos sempre punido na forma tentada ou na forma o quê? Consumada. Não temos mais aquela questão da progressão, né, que trazia lá 1/6, 2/3, 3/5. Então, aquilo dali, pessoal, 2/5, né, 3/5. Cuidado, por quê, pessoal? Quando a gente fala em progressão, agora a gente tem que lembrar do artigo 116 de onde? Ó, outra lei que está aqui no edital de vocês, a LEP. Então, a LEP, ela traz lá no artigo 112 que é possível a progressão de regime, ou seja, sair, por exemplo, de um fechado para um semiaberto ou de um semiaberto para o aberto, cumprindo lá os 16%, né, os 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. Então, desde 16% até 70%. Falou em crimes que não envolvem violência ou grave ameaça, né, primário, 16%. Reincidente, 20%. Violência ou grave ameaça, pessoal, 25%. Reincidente, 30% que ele tem que cumprir. Crimes hediondos sem resultado morte, 40%, primário. Sendo com resultado morte, tá? Primário, 50%, vedado livramento condicional. Reincidente sem resultado morte, 60%. Reincidente com resultado morte, 70%. Então, esse artigo 112 da Lei 7.212, muito provavelmente pode cair na prova, aí, deve cair, né, alguns pontos da LEP também, é possível. Então, você tem que tomar cuidado com esse artigo, tomar cuidado com a saída temporária, tá, pessoal? Que é diferente da permissão de saída. A saída temporária, cumprindo os requisitos objetivos e subjetivos, há a possibilidade dele sair 1 mais 4 de 7 dias. No regime o quê? Semiaberto. A permissão da saída para enterro de família, para ir ao hospital fazer um exame que não possa ser feito no estabelecimento penal, ali, pessoal, é uma permissão do diretor que vai, nesse caso, ter uma escolta, tá? Então, ali é acompanhado, tem uma escolta e essa escolta é justamente para ele ir lá, fazer o que é necessário e voltar. Pode ser regime fechado ou regime também, nesse caso aí, semi-aberto. Pontos aqui. O artigo 52, porque a gente sabe que as sanções da LEP, nesse caso, estão lá no artigo 53, né? Você tem a advertência, por exemplo. São sanções, por exemplo, como advertência, repreensão. São sanções, o isolamento na cela, né? A questão da restrição também de alguns direitos. Então, vocês são sanções aplicadas pelo diretor que está lá. Mas falou em inserção no RDD, aí é o juiz da execução, aí entra no artigo 52 a regra do RDD. Então, ali, na verdade, né, ele tem ali 2 horas de banho de sol, pode ter ali banho de sol com até 4 presos, desde que não seja ali da mesma facção, né? A questão da visita lá por 2 horas, né? Nesse caso aí, ele pode ter quinzenalmente essa visita. Se, por um acaso, ele, depois de 6 meses, não recebeu visita, há a possibilidade de ter 2 ligações, né? Não necessariamente quinzenal, mas a cada mês, e duração de 10 minutos.
Então traz toda uma regra, o artigo 52, ele é um artigo que cai bastante também quando fala de LEP. Vamos ver nosso tempo aqui, dá para a gente fechar aqui falando um pouco mais de crimes de trânsito, não deu para a gente falar, tá? Eu vou ver se eu faço aqui um outro vídeo, né, um sequencial, falando de alguns pontos que eu acredito que podem cair para vocês aí e postarei depois aí, nesse caso, um pouco mais tarde aí para vocês, tá? Mas esse aqui, já aproveitem aí e já dê uma olhada que aqui tem muita coisa para vocês. Um abraço e até nossos próximos encontros.